Se você quer reduzir custo na contratação da sua empresa, quer se livrar de problema na Justiça do Trabalho, eu te indico que você fique nesse vídeo até o final, porque hoje eu vou te dar 6 atitudes importantes que você tem que ter na sua empresa ou na empresa que você trabalha. Mas antes de tudo, se você é novo aqui no canal, deixa eu me apresentar para você. Eu sou Michele Coelho. Chegando aqui, já se inscreve no canal, ativa as notificações, inclusive já deixa o seu curtir para esse vídeo chegar a outros empresários e profissionais da área trabalhista que também precisam do assunto. Mas o negócio é o seguinte, sem enrolação, primeira atitude que você precisa ter na área trabalhista da sua empresa ou da empresa que você trabalha. Deixar de ser refém do CLT. Por quê? Eu vejo que a grande maioria das empresas, quando pensa em contratar um profissional, o único contrato talvez que venha na cabeça, ou um dos primeiros que venha na cabeça, é contratar esse profissional com carteira assinada. Acontece que muitas das vezes, esse contrato na carteira assinada é um dos mais caros que nós temos dentro da nossa área trabalhista. Então, por isso, para você começar a diminuir esse custo na sua contratação, você precisa começar diversificando esses contratos na sua área trabalhista. A partir do momento que você começa a diversificar esses contratos, você vai começar a ter um menor custo dentro da sua contratação trabalhista. Por quê? Porque você não vai mais ficar só refém de contratar a carteira assinada. Você vai começar a abrir o seu leque, pensar fora da caixa. Você vai começar a olhar para um contrato intermitente, um contrato de prestação de serviço, uma terceirização. Você vai começar a olhar para um contrato por prazo determinado, um contrato home office, uma empreitada, uma parceria, uma representação comercial. Então, você vai começar a abrir seu leque e perceber que nós temos mais de 10 tipos de contrato na área trabalhista. E por que você não usa eles? Porque muitas vezes você nem sabe. Talvez agora você está assim, nossa, Mi, mas sério? Nós temos mais de 10 contratos na área trabalhista? É isso mesmo. E como que você, dentro desses mais de 10 contratos da área trabalhista, você consegue fazer uma contratação trabalhista inteligente, que é o meu método, que eu chamo de CTI. É você fazendo a análise CCRE. Então, você vai ver o custo necessário, a característica obrigatória do contrato, você vai ver o risco existente e você vai fazer a sua escolha inteligente. Então, por exemplo, imagina que você precisa contratar um gestor de tráfego para a sua empresa. Primeiro, custo obrigatório, quanto você pode investir nessa contratação. Segundo, depois que você sabe quanto você pode investir, quais contratos da área trabalhista tem que cabe dentro do financeiro da empresa. Você vai pegar e vai fazer a análise. Quais são as características obrigatórias desse contrato? Você vai pegar e vai ver prestação de serviço, ser autônomo. A empresa não pode direcionar o trabalho dele, ele não pode ter horário de trabalho. Carteira assinada, pode ter o trabalho direcionado, a empresa vai ter um subordinado e, inclusive, ele ainda pode ser direcionado, ele ainda pode ter uma jornada de trabalho. Uma terceirização, qual é o investimento? A empresa vai ter que analisar documentos. Então, aqui tem que ver qual a característica obrigatória e dentro do risco de cada tipo de contrato, você vai ver qual risco você quer assumir. E assim você faz a sua escolha inteligente. Da mesma forma, precisa contratar um financeiro para a sua empresa? Quanto você pode investir? Característica do contrato. Você vai fazer uma terceirização, uma prestação de serviço? O que você vai precisar? Uma carteira assinada? Vai ser um home office? Como que vai funcionar? Tem que ver a característica de cada contrato. Risco dos contratos. Faz a sua escolha inteligente. De outra forma, você vai contratar um motoboy para sua empresa. Contratar um motoboy, quanto que você pode investir nesse motoboy? Depois, característica obrigatória, você vai pegar e vai ver. Se ele for prestador de serviço, ele tem que ser autônomo. Se ele for freelancer, ele tem que ser autônomo. Ele não pode estar vinculado à sua empresa. Se ele for intermitente, ele vai ter dias de atividade e inatividade. Se ele for carteira assinada, ele pode ser direcionado pela empresa. Então, veja, risco existente dentro dos contratos e aí você faz a sua escolha inteligente. Então, a primeira atitude que você tem que ter na área trabalhista da sua empresa ou da empresa que você trabalha é deixar de ser refém do CLT e começar a reduzir custo na contratação trabalhista. A segunda atitude é ter direcionamento. Saiba na empresa o que é certo e o que é errado, o que você aceita e o que você não aceita. Eu, por exemplo, na minha empresa, eu não aceito falta de caráter. Isso é algo que não é negociável. Então, isso dentro da minha cultura está bem claro.
Se alguém agir com falta de caráter, eu não vou aceitar, eu não quero que continue na minha empresa. E você precisa ter esse senso de certo e errado, o que você admite, o que é extremamente inadmissível para você. Fora esse senso de certo e errado, você precisa criar regras para os seus empregados, porque eles precisam ter um direcionamento. O que eu posso fazer aqui nesse ambiente de trabalho? O que eu não posso fazer? Então, crie regras, por mais óbvias que sejam. Crie regras para a jornada de trabalho, uso de celular, redes sociais, uso de uniforme, se você tiver, uso da área de lazer, uso de vestiário. Então, crie regras, mostre para eles o que é aceito e o que não é aceito. Essa criação de regras, ela traz, inclusive, mais segurança para os seus colaboradores no ambiente de trabalho, porque eles sabem até onde eles podem ir dentro da empresa. Uma terceira atitude é desenvolver os empregados. A primeira forma para você desenvolver os empregados é usando a regra dos 3 As. Você vai avaliar o colaborador. Nessa avaliação, você vai primeiro se perguntar: se você estivesse contratando alguém para a exata função desse colaborador, você contrataria ele hoje? Se a sua resposta for não, pense em fazer a demissão. Mas pense em fazer a demissão o mais rápido possível. Não espere ele estragar o seu ambiente de trabalho, diminuir a produtividade para você pensar em uma demissão. Não deixe acontecer esses impactos. Tire o mais rápido possível. Contrate devagar e demita rápido. Depois disso que você avaliou, se você acredita que vale a pena continuar com ele, agora você vai começar a aprimorar. Para você aprimorar, você vai dar um feedback negativo, uma advertência escrita, se for o caso, uma suspensão. E você vai conversar com ele, mas lembre que comunicação não é o que você fala, mas é o que o colaborador entende e age com aquilo que ele entendeu, o que ele aplica conforme o que foi falado. Então isso é muito importante, por isso tenha uma conversa, uma comunicação assertiva com esse empregado. Fora isso, o que você vai fazer? Você vai, depois de fazer esse processo de aprimorar, você vai dar um plano de ação individual, se for só para um colaborador, mostrando como ele pode se desenvolver dentro da empresa, faz um prazo e avalia novamente. Ou então você vai fazer um plano de ação coletivo, com vários colaboradores, para eles também se desenvolverem como equipe, põe um prazo e avalia novamente. O terceiro A é você animar o colaborador. Por quê? Porque você avaliou, você aprimorou, agora quando ele for tendo atitudes positivas, conseguindo evoluir dentro do plano de ação, você vai animar ele, você vai dar um feedback positivo, você vai reconhecer ele e, se puder, reconheça até mesmo financeiramente, porque isso é extremamente importante para a empresa, para a motivação e para a segurança do colaborador. Depois dessa terceira atitude, o que eu indico que você faça é avaliar o período de experiência. Então, o período de experiência é um período de até 90 dias, mas eu indico que você olhe na convenção coletiva de trabalho da empresa para ver se já tem um período ali pré-determinado. Esse período de até 90 dias você pode fracionar em até 2 períodos. O que nós mais vemos? 30, 60, 45 mais 45, 60, 30, todos totalizam os 90 dias. Nesse período de experiência, você tem que respeitar que o colaborador ele tem uma fase de adaptação. Então, tem um período dentro do próprio período de experiência que o colaborador ele está se adaptando à empresa. Então, não dá para você exigir muito dele. Mas o que você precisa fazer? Fique próximo desse colaborador. Se tem uma habilidade específica que você pediu, por exemplo, ter um Excel avançado, ter um inglês avançado, já começa a pedir para ele ir desenvolvendo, porque assim você vai começar a pegar mentiras no currículo. A grande maioria dos brasileiros mentem no seu currículo. E avaliar no período da experiência é a melhor fase e a fase mais barata para você avaliar se esse colaborador ele está ou não mentindo para você. Depois disso, você vai ver o resultado que você quer atingir e você vai avaliar se você quer ou não ficar com esse colaborador dentro da empresa. Depois disso, uma quinta atitude é aprender com os erros dentro da empresa. Então, primeiro, faça o diagnóstico. Por que o erro aconteceu? Foi culpa da empresa? Foi falta de treinamento? Foi falta de processo claro? A empresa teve culpa, por isso que o colaborador ele errou? Isso tem que ser bem avaliado. Por quê? Porque se for culpa da empresa, você tem que dar a habilidade necessária e a capacitação para o colaborador. Então, se foi culpa da empresa, já analisa, vê o que faltou por parte da empresa
e já pega e concede para esse colaborador. Se não foi culpa da empresa, sua parte foi bem feita, foi culpa do empregado. Talvez o empregado, ele teve ali uma falta de atenção, não está mais tão comprometido com a empresa, ou às vezes não é um excelente empregado, e foi culpa dele, ele foi lá e ele cometeu um erro. Aqui, se foi culpa dele, você tem que chamar ele para conversar. Eu te indico, se você for continuar com esse empregado, que você peça para ele resolver o erro. Eu indico e falo uma técnica que é: você estragou, você conserta. Então, o colaborador, ele cometeu o erro, se foi um problema, mandou orçamento errado para o cliente, ele liga para o cliente, ele pede desculpa. Ele tem que estar nessa situação de conflito, para quê? Porque causando dor e autoanálise nele, você consegue ter uma evolução, você consegue desenvolver esse colaborador. Então, se for culpa dele, ele resolve o problema. Resolveu o problema? Lembra, tem que animar. Elogia. Por quê? Porque ele vai se sentir seguro, ele vai se sentir feliz. E depois você conversa com a equipe sobre o erro. Não dê nomes para quem cometeu o erro, porque isso não interessa. Quando tem um erro dentro da empresa, todos cometeram o erro, a empresa cometeu o erro. Então você não precisa ficar apontando culpados. O erro aconteceu, ele foi resolvido, para você dar contexto e ele não voltar a acontecer dentro da empresa, você vai passar para a equipe. Mas você não tem que falar quem foi o culpado. Depois disso, uma sexta atitude é terminar bem o contrato. Então, você começou tão bem aquele contrato de trabalho, encerre o ciclo da melhor maneira. Você pega, explica o motivo. Por que está terminando esse contrato de trabalho? Ou por que está terminando esse contrato de prestação de serviço? Essa terceirização? Todos têm a possibilidade de melhorar, mesmo não estando mais na sua empresa ou na empresa que você trabalha. Vai falar o que está sendo pago, tanto para o profissional, tanto para o seu empregado, carteira assinada. Se for um empregado carteira assinada, eu quero que vocês comentem para mim. Quem que daria, comenta aqui nesse vídeo, quem daria carta de recomendação para esse empregado ruim que você dispensou? Quem daria? Me manda eu aqui nos comentários que eu vou querer saber, hein? Aqui o que eu indico? Que você dê essa carta de recomendação, porque aquilo que eu falei, o empregado, ele pode melhorar em outra empresa. Inclusive, tem convenção coletiva de trabalho que te obriga a dar essa carta de recomendação. Outra coisa, peça o feedback para o empregado, mas é claro, você só vai pedir o feedback tanto para o profissional, aqui eu falo, ó, prestação de serviço, contrato intermitente, terceirização, empregado carteira assinada. Você só vai pedir feedback do que a empresa pode melhorar se couber ali na sua comunicação com ele. Depois disso, aprenda com o pedido de demissão. Se você está perdendo um excelente empregado, aprenda. Por que você está perdendo? Será que sua empresa não está pagando bem? Será que o ambiente de trabalho não está legal? Esse pedido de demissão, quando o colaborador está saindo, é o momento que você tem para enxergar coisas que atualmente você não vê dentro da empresa. Então, isso também é muito importante. Bom, gente, essas foram as 6 atitudes que eu considero importante dentro da sua empresa ou da empresa que você trabalha. Eu tenho certeza que se você aplicar, você vai ter uma grande melhora. E eu espero que você volte aqui nesse vídeo, comente pra mim e me conte como que foi aplicar cada uma dessas 6 atitudes. E eu te vejo no nosso próximo vídeo aqui do canal no YouTube.